Graça e paz, eu sou o pastor Ronald Gustavo e hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de um tema extremamente importante, uma das 5 solas, o Solos Cristo ou Somente Cristo. Seis meses após a fixação das 95 teses por Martim Lutero, o grande reformador, ele participou do famoso debate de Heidelberg. No debate de Heidelberg, ele vai ter a oportunidade de explicar um pouco as suas 95 teses. E nesse debate, ele faz algo extremamente interessante. Na época, o poder religioso tinha uma ideia a respeito sobre acesso ao ser divino. Lutero vai chamar esse acesso de escada da glória. Lutero utiliza uma alegoria muito interessante no texto sagrado de Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, que seria a Torre de Babel. Lutero estava querendo dizer que os homens daquela época estavam tentando chegar perto de Deus a partir de si, a partir das suas forças. Em outras palavras, usando seu próprio braço, seu esforço próprio, na tentativa trágica de chegar perto do ser divino. Eu acho interessante que Lutero, inclusive, vai utilizar 3 tipos de explicações a respeito dessa escada da glória. Ele vai falar que naquela época o poder religioso estava usando a especulação, o misticismo e as boas obras. A especulação porque alguns acreditavam que é impossível ler o texto sagrado sem conhecer as obras de Aristóteles, Platão ou Sócrates. É impossível você ter acesso de fato sobre transcendência, imanência, revelação, sem conhecer primeiro as obras da filosofia, ou melhor, das filosofias gregas. Lutero estava afirmando, fazendo uma defesa a respeito da revelação do ser divino, que não precisa necessariamente conhecer essas filosofias para ter acesso a Deus. Essa seria, que eu posso dizer, uma escada da especulação. A outra seria a escada do misticismo. Um exemplo disso é que no período da peste negra, muitos homens cometeram um ensino chamado autoflagelo, acreditando que através da autoflagelação eles poderiam ter uma espécie de transe, uma visão, algo diferente que viria diretamente para Deus e através disso eles poderiam ter uma explicação um pouco melhor do que estava acontecendo. Ou em contrapartida, utilizando a autoflagelação para que o ser divino pudesse aplacar a sua ira naquele momento do ponto de vista da peste negra. Outra escada que Lutero vai afirmar é a escada das boas obras. Alguns utilizavam as boas obras como uma forma de tentar chegar perto de Deus, dizendo que a prática das boas obras faz o homem se elevar diante até a divindade. O que Lutero está querendo dizer é que os homens estavam utilizando seus meios próprios, sim, querendo chegar perto do ser divino através das obras místicas, das especulações e das boas obras. A escada da glória é uma escada produzida por esforço próprio, como diz lá na Torre de Babel, do texto de Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Os homens vão queimar tijolos, vão produzir uma espécie de zigurate para que possa tocar em Deus. Eu acho interessante que o texto sagrado revela que Deus está no final. A Torre de Babel simplesmente ela solapa porque Deus está no fim. E qualquer vida que tenha Deus no final não fica de pé. Deus não pode ser o nosso fim, Deus tem que ser o nosso início, a nossa base. Em contrapartida, Lutero vai dizer, ele vai falar sobre a escada da cruz, que somente através de Cristo o homem pode ter acesso a Deus. Só Cristo pode de fato fazer com que você e eu venhamos a ter esse encontro com o Deus Criador. O Somente Cristo é para mim e para você uma pregação não só do tempo do grande reformador Martim Lutero, mas para o nosso tempo. Em um tempo onde os homens cada vez mais acham que é possível ser feliz sem Cristo, é possível fazer qualquer coisa através do seu diploma, através do seu esforço, através da sua vida. Eu e você, nesse tempo, nesse mês da Reforma Protestante, somos levados a lembrar
que só através de Cristo que possamos ter alguma coisa na vida, ou melhor, podemos ter alguma coisa na vida. Somente Cristo é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e a ele. O apóstolo Paulo utiliza três conclusões e aplicações extremamente fantásticas desse texto. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é a origem de tudo. Ou seja, tudo que você e eu temos originou-se nele. Sua família, a sua vida, a minha família. A nossa relação com esse Deus eterno foi por dele, porque dele e por ele. Quando o apóstolo Paulo diz que porque dele e por ele, que ele é o caminho de tudo. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, veio das mãos dele. Ele é o canal, ele é a fonte. Ele é a origem, ele é a fonte. Mas ele também diz, porque dele, por ele e a ele. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo à comunidade de Roma o seguinte: tudo que você tem teve origem de Deus. Tudo que você tem veio de Deus. E tudo que você tem volta para Deus. Aí é que eu faço uma pergunta interessante para você ter essa pequena reflexão curta. Se tudo vem dele e tudo volta para ele, o que você e eu temos? É isso aí. Nós não temos nada. Porque tudo que você e eu temos, somente Cristo pode nos dar. Somente Cristo nesse tempo é uma afirmação que tudo que nos cerca, toda a nossa vida, todos os nossos amigos, fazem parte daquilo que Deus tem trazido para nós. Por isso que o rei Davi, no seu Salmo de número 23, nos últimos versos ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia. O rei Davi coloca a bondade como linha de frente da vida. Ele entende que tudo aquilo que ele tem na sua vida é porque a bondade de Deus pôde dar isso a ele. Deus é um Deus bom e ele abre as portas. Deus é um Deus bom e ele nos dá família. Deus é um Deus bom e ele faz a gente conhecer boas pessoas. A bondade de Deus pôde nos dar tudo que você e eu temos. Tudo que você e eu temos é porque Deus é bom. A sua infinita bondade é maravilhosa. Ah, se não fosse a bondade de Deus na minha, na sua vida, provavelmente você e eu não teríamos nada. Isso é o que você e eu devemos entender, que tudo sempre é a bondade. Mas o rei Davi também coloca, certamente que a bondade e a misericórdia. A misericórdia vem na parte de trás da vida. A misericórdia é o segredo para que você e eu possamos estar de pé. A misericórdia nos sustenta, a misericórdia segura nas nossas mãos. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando você levantar de manhã, entenda que a misericórdia de Deus esteve te guardando por toda a noite. Entenda quando você sai para o seu trabalho, entenda que a bondade de Deus te propiciou isso. Quando você retorna do seu trabalho, entenda que a misericórdia de Deus te guardou todos os dias da sua vida. Por isso que o Martinho Lutero, no seu debate de Heidelberg, ele está dizendo: é impossível chegar a Deus através de esforços próprios. Somente Cristo, somente através da cruz de Cristo, você e eu temos tudo. A cruz de Cristo é a palavra de Deus para as nossas vidas. Toda vez que você pensar em alguma coisa, em desistir, pensar em fraquejar, sempre olhe para a cruz de Cristo, porque ela é a principal ferramenta pela qual você e eu estamos de pé. Você e eu somos salvos e lavados através do sangue de Cristo. Não foi por causa de nós, da nossa força, ou porque somos bonitos ou inteligentes. Negativo. Não foi a nossa glória, mas foi através da cruz de Cristo. Portanto, nesse dia da Reforma Protestante, lembre-se disso. Tudo que você tem, somente Cristo. Então, sola Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.